Olá, psicos e neuropsicos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um transtorno, né, pouco comentado, que é o transtorno, né, específico de aprendizagem na matemática, a descalculia. Muito se estuda e tem bastante literatura a respeito do transtorno específico da leitura, que é a dislexia. Mas nós também, enquanto profissionais da educação e saúde, precisamos entender o que compõe realmente o diagnóstico da descalculia. Então, vamos virar mais uma chave hoje para o nosso sucesso profissional? Vamos saber o que diz o DSM sobre esse transtorno, tá? Que está também aí, claro, estatisticamente menor que a dislexia, mas que tem muita criança aí com descalculia e que não é ainda ou não foi, tá, diagnosticada. A descalculia, ou seja, prejuízo na matemática, é uma dificuldade persistente, tá? Persistente. Apesar de a criança ter tido o quê? Ali toda a estrutura para ela aprender matemática. Ela tem extremamente dificuldade em senso numérico, tá? Há uma dificuldade em memorizar fatos numéricos, precisão ou fluência de cálculo e também raciocínio matemático. Nós vamos falar desses sintomas, destas características, para a gente entender melhor o que é realmente descalculia. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, curta e compartilhe com as suas colegas aí, psicopedagogas, neuropsicopedagogas, professoras, psicólogas, para entender um pouco mais sobre a descalculia. Vamos lá. O que seria um senso numérico? É o senso do número. A criança precisa entender, o adolescente precisa entender que o número equivale a uma quantidade. Mas não é só isso. Eu preciso entender que esse número, ele tem uma ordem crescente, ele tem uma ordem decrescente, ele tem um posicionamento dependendo do lugar que ele está. Por exemplo, o 20. Se eu mostrar o 20 em uma reta aqui para vocês, vamos supor, de uma régua, o 20, ele está mais próximo do 19 e do 21, mas ele está longe do 27. E se eu der um número para a criança, tipo 46? O 40, ele é ali a dezena 40. E o 6 é a unidade. Então, a criança precisa corresponder esse número, a quantidade, ao posicionamento dele. Quando a criança é, né, vamos supor, maiorzinha, ela já tem que entender, né, numerações. Para eu ter 10 objetos, há várias formas de eu formar esses 10 objetos, pegando 8 com mais 2 objetos, é a contagem desses objetos. O que seria o cálculo? O cálculo seria o quê? A criança entender das operações matemáticas. O que é adicionar, tá? Que é a continha de somar. O que é retirar, que é o deixar menos o que. Multiplicar. Ela precisa entender que multiplicar é eu fazer a soma dos iguais, quantas vezes eu pedi para ela.
Se for 2 vezes, vai ser a soma do igual 2 vezes. Se for 3 vezes, vai ser a soma daquele igual mais 3 vezes. 7, 3 vezes, que é 3 vezes o número 7. E também da divisão, que é a questão do repartir em partes iguais. Tá vendo como são conceitos básicos? Vamos continuar falando sobre as habilidades na matemática. Vamos lá. Uma outra coisa bem importante que está dentro da matemática e é preciso analisar na criança é se ela faz estimativa. Tem aquela criança, por exemplo, que quer colocar determinada porção dentro de um potinho. Será que ela faz a estimativa de que aquela quantidade tem que dar em um potinho menor ou aquela quantidade ela precisa de um potinho maior? A estimativa de quanto? Ela olhando dois potes. Ali tem várias bolinhas e o outro tem menos bolinhas do que o primeiro. Será que ela sabe dizer, estimar, por exemplo, quantas bolinhas tem ali? A gente olha e estima, né? Ah, deve ter aproximadamente ali, sei lá, 25 bolinhas. Aqui no segundo pote tem aproximadamente 15 bolinhas. Isso é estimativa, é estimar, né, o número que tem ali dentro daquele potinho. Muitas pessoas que têm problemas na matemática, tá? Tem adultos que têm problemas sérios na matemática, ou porque não foi feita, né, todo o ensino correto da matemática para ela, mas o que a gente vê é que muitas crianças têm muita dificuldade na matemática. Tem crianças que têm fobias, ansiedade, né? Uma baixa autoestima, achando que não vai conseguir fazer as operações, saber a soma daquelas frações, saber que fração, né? O conceito de fração, que é aquele que a gente vai fazer uma divisão. Na realidade, a matemática do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e sucessivamente, ela, seja o que for que a criança for aprender, ela sempre volta na matemática básica. E a matemática básica é a concepção de quê? De conceito, de número, de quantidade, de estimativa, das 4 operações. A tabuada é um tanto difícil para a criança que é descalcúlico ou que tem muita dificuldade na matemática. A dislexia, por exemplo, ela traz também uma dificuldade muito grande na matemática. Então, o que você precisa analisar essa criança? Se ela tem o quê? Senso numérico. Se ela tem um domínio semântico, será que ela olha o número 7, mas ela sabe que 7, eu leio 7, formado dos E, T e E, né? Precisa entender se ela compreende semanticamente o que é um número 7. E quanto que é que eu tenho na minha mão que representa 7? Eu tenho 6 bolinhas azuis com mais uma vermelhinha. Eu tenho 7 coisinhas. Eu tenho 5 carrinhos aqui amarelos, né? E tenho 2 aqui. 5 com mais 2 formou 7. E assim a criança vai sendo trabalhada. É preciso que nós analisemos essas questões na criança. Mais uma outra coisa que é fundamental. A criança tem a atenção suficiente para poder ela manipular essas questões de matemática, porque a matemática, é claro que em todas as disciplinas, mas na matemática precisa ter o quê? Muita atenção. Ela vai se perder, sim, em muitas questões da matemática. Quando chega um pouquinho lá na frente, que fica complexo, a criança não teve a base consolidada.
O que eu vejo aqui no consultório, às vezes, é a base que não foi consolidada. Pode ser dificuldade, tá? Mas pode ser também uma descalculia, dependendo do que você coletou de informação dessa criança. Por isso que a anamnese não é só perguntar coisas a pai nem mãe, mas sim ter uma escuta reflexiva. O que é uma escuta reflexiva? Aquilo que o pai vai me contando, eu vou atribuindo. Desde lá do 2º ano que ele tem essa dificuldade. Ele passou pelo 3º com as mesmas dificuldades, passou pelo 4º ano com as mesmas dificuldades. Eu sou a favor de intervenção, antes de bater martelinho dizendo que aquela criança é descalcúlica ou ela é dislexa. Eu sou a favor da intervenção. Quando eu começo a analisar, fazer uma avaliação e vejo toda a dificuldade de uma criança, não sabe ver uma hora, não sabe posicionamento de número, não sabe leitura, né, de número, não sabe quantificar, não sabe fazer as operações e ela já está lá no 5º ano, eu prefiro parar e ver quais habilidades eu preciso trabalhar para a matemática básica, tá? Porque é básica, no básico que há toda essa dificuldade. E então fazer ali uma intervenção. O que é transtorno, pessoal? Transtorno específico da leitura é a não resposta para a intervenção. Eu fiz a intervenção e a criança não respondeu como deveria corresponder àquela intervenção. Da mesma forma, é na matemática. Eu vou intervir e se a criança não foi bem naquela intervenção, ela ainda tem muitas dificuldades, provavelmente ela é uma criança dislexa ou descalcúlica, né? Se for na leitura, disléxica. Se for no cálculo, na matemática, ela tem um transtorno específico na matemática, que é o termo popular, que é descalculia, tá? É para abandonar esse termo? Não, porque é um termo que já está aí enraizado, né, na medicina, na educação, então a gente não precisa retirar o termo descalculia, nem dislexia, mas na hora da gente relatar, é preciso que a gente relate de forma correta, como o DSM manda, né? Transtorno específico de aprendizagem na leitura, transtorno específico de aprendizagem na matemática. Lembrando que na leitura nós temos ali também o transtorno específico, né, da escrita, que provavelmente está muito ligada ali à dislexia. Então, vamos recapitular aqui o que é senso numérico. É quando a criança tem o quê? Faz essa relação, né, de número com valor, com a escrita desse número. Porque saber contar de 1 a 10, eu posso saber contar, mas eu sei o que realmente representa 10 unidades? E depois de 10 unidades, né? O 11. São 10 unidades mais uma unidade para formar 11. Então, a criança, eu preciso entender se essa criança sabe estimativa. Ela sabe magnitude de números? Ela sabe o que é maior, menor, igual, né? Posicionamento do número. Ela sabe tudo isso. Ela tem essa referência de número e de quantidade, porque é preciso que a gente esteja atento a isso, tá? Pode não parecer, mas o domínio semântico é muito importante na matemática. É importante na linguagem lá, quando se trata de transtorno específico de aprendizagem na leitura, mas na matemática também. O que é esse campo semântico? É o domínio do que é maior, do que é menor, é esse significado, entendeu? Tem mais, tem menos, tem pouco, é igual. Isso são habilidades semânticas presentes na matemática que a criança precisa dominar. Às vezes a criança lê ali um probleminha e às vezes adicionar
Ela tem que entender que o adicionar quer dizer mais. Presta atenção que adicionar. Agora, a mais é um outro conceito. A menos. Edna tem 10, mas Juca tem 4 a menos que Edna. Não é que tem menos, tem a menos. Então, esses conceitos que precisam ser também consolidados em uma criança, né? Ali para a gente ver se ela tem ou não uma descalculia. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter atenção. Geralmente está prejudicada aí a atenção dessa criança. O visoespacial está prejudicado. A memória operacional, que é aquela memória que a gente manipula, né? Todas as informações. Precisamos também verificar essas habilidades antes da gente dizer assim, não, realmente é transtorno mesmo. Não tem para onde pular, não. Porque eu já fiz todas as testagens, eu fiz toda a intervenção. Essa criança continua muito aquém da idade dela. Ela precisa estar aquém na idade dela e também no ano escolar para eu estar aí fazendo um pré-diagnóstico, né, de descalculia. Se você gostou desse vídeo, curta. Se inscreva no nosso canal. Aqui a gente traz informações sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Compartilha, curta e se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que a gente aqui está trazendo um conteúdo relevante para vocês. Até a próxima.